E aí, pessoal do oitavo ano, vamos dar sequência então aí nas nossas correções, a parte 2, ok? Vamos lá, o que que temos aqui para a parte 2? Aqui, lá na primeira aula, a gente falou no primeiro vídeo, lá a gente corrigiu lá a parte do Uber, esse aqui agora ele fala de um taxista, né? Então, para fazer uma corrida de táxi, o senhor Rodrigo cobra uma taxa de R$ 4,50 bandeirada, ok? Mais R$ 3 por quilômetro rodado. Represente esses valores com uma expressão algébrica. Então, olha só, gente. Você chamou o táxi, você já pagou R$ 4,50, tá? É a bandeirada que eles chamam, né? Então, esse é o valor fixo. Então, independente da quantidade de quilômetros que você vai rodar, R$ 4,50 é fixo, ok? E aí, além dos R$ 4,50, você vai pagar mais R$ 3 por quilômetro rodado, beleza? Então, vamos montar essa expressão algébrica. O que a gente precisa? Esse é sempre o primeiro passo, separar o que é fixo e o que é variável. Ótimo, já fizemos aqui. Agora, vamos lá. O mesmo passo que a gente fez lá com o Uber, aqueles 3 passos bonitinhos, a gente vai fazer aqui. Olha só. Primeiro passo, montar uma expressão que represente o cálculo da viagem. Então, o valor da viagem, o que é? A bandeirada, que é 4,50 mais 3,50 vezes a quantidade de quilômetro. Fechou. Maravilha. Agora, quantas variáveis nós temos aqui? Nós temos uma variável só de quilômetro. Então, vamos definir uma letra, né, para a variável quilômetro, ok? Né, para representar a quantidade de quilômetros. Então, usei o x aqui também, ok? Eu adoro o x, né? Então, a primeira variável de predileção é sempre o x. Depois, mais para frente, quando a gente falou já no passado do plano cartesiano, que usa o x e o y, então é por isso que a gente usa muito x, né, e y também nas nossas variáveis, tá bom? Então, o segundo passo foi esse, definir a letra para a nossa variável, e aí montar a expressão. Montar a expressão, o que é? Pegar os valores aqui. Então, 4,50 mais 3,5 vezes x, ou 3,50x, ok? Está aqui, gente. Simples assim, para montar a nossa expressão algébrica. Então, a expressão algébrica é isso. Você vai ler o enunciado, enfim, e ver lá quais valores que estão trazendo. Ótimo, listou os valores. Desses valores, quais depende de alguma variável para ser calculado? Qual que é fixo, que não traz nenhuma informação? Qual que é por uma determinada unidade de medida lá, né? Por quilômetro, por tempo, sei lá, né? Normalmente é por tempo ou distância, as variáveis aí, né? É, se tem isso, então, opa, então esse valor vai ser multiplicado por uma determinada variável. Então, esse valor é variável, ótimo. Depois definir a letrinha para cada uma dessas variáveis que você encontrar. E aí depois é só montar a conta, como você faria normalmente em qualquer outra situação. Por exemplo, quantidades, né? Quantidade, peso, né? Ou massa, né? A gente também usa, né? Por exemplo, o preço de algum alimento que é por quilo, né? A gente pode montar também uma expressão algébrica para calcular aquele alimento. A gente pega o preço de 1 quilo, né? Ok? Então lá aquele é R$ 4 por quilo. Então é 4 vezes a quantidade de quilos, né? Então aí você vai já ter uma expressão algébrica também para calcular a quantidade, no caso, o valor que você vai pagar por aquele alimento, dependendo da quantidade de quilos que você quer, ok? Então vamos seguir aqui. Não vai ficar muito longo, o professor fala demais, né? Ó, o Gabriel, ele precisa se deslocar em São Paulo, está dentro da cidade de São Paulo, e está indeciso se utiliza o Uber ou o táxi. Ele verificou que seu trajeto, então, ó, as informações, tem 59 quilômetros e terá um tempo aproximado de 95 minutos, ok? Então, duas informações importantes para nós, para a gente poder calcular. Considerando os dados fornecidos na seção Lendo e Aprendendo e as taxas utilizadas pelo senhor Rodrigo, no caso do táxi, qual será mais vantajoso, Uber ou táxi? Gente, era só pegar lá as nossas expressões que a gente já achou e aplicar aqui. Então vamos lá, olha só. Do Uber, tá? Então, qual a nossa expressão do Uber aqui? A expressão algébrica do Uber era 2,75 mais 1,5x mais 0,26y, sendo x quilômetros e y tempo, ok? Só substituir, gente. Ó, 2,75 mais 1,50 vezes 59, mais 0,26, mais 95. Ó, vezes 95. Eu fiz bem passo a passo aqui, ó. 2,75 repetir, depois esse aqui vai dar 88,50, esse aqui vai dar 24,70. Somando esses caras aqui, R$ 115,95. O táxi é mais fácil de calcular, ó, que é 4,50 vezes 3,50x. O 3,50 é a quantidade de quilômetros, é isso? Porque o táxi não leva em consideração
no nosso exercício aqui o tempo, tá bom? Então, ó, 3,50 vezes 59 vai dar 206,50 mais 4,50, R$211. Então, realmente a gente percebe claramente aqui que, comparando aí os resultados, vemos que é mais vantajoso utilizar o Uber, né? Quase metade do preço aí, ok? Isso aqui é hipotético, né, gente? Eu não sei, na verdade, quanto que tá as taxas aí de Uber, se tá seguindo ainda essa aqui, ou de táxi, então, né, se você for fazer as contas aí para saber se usa táxi ou Uber, é bom consultar as tarifas antes disso, ok? E aí montar as expressões algébricas. Aqui, gente, é o seguinte, aqui a gente usa a letra Y, que representa um número natural, ok? Escreva a expressão algébrica que representa cada um dos seguintes fatos. Então, é ler a frase e ver o que essa frase está falando. Então, olha só, o dobro de um número, ok? O dobro do Y é 2 vezes ele, não é? Então, 2Y, tá aqui. O quádruplo, 4 vezes, ó, 4Y. O sucessor de um número, o que é? É o número seguinte, esse número mais 1. Então, Y mais 1. O antecessor é o que vem antes, ok? Um número natural. Tem o 2. O número que vem antes do 2 é o 1. Então, para mim sair do 2 e chegar no 1, que conta que eu faço? Uma subtração de 1. Tá aqui, ó. Y menos 1. A metade de um número é esse número dividido por 2. A terça parte de um número é esse número dividido por 3. Tá aqui, gente. Era só isso. Simples assim. Então, é ler a frase e, né, ó, a soma entre a metade de um número e o número 3. Então, a metade de um número e o número 3. Tá aqui, ó. Metade de um número, y dividido por 2, mais 3. Ó, o sucessor do quádruplo de um número, ok? Então, o sucessor é o número que vem depois dele, que é mais 1, ok? Do quádruplo de um número. Então, eu tenho aqui, ó, o quádruplo de um número mais 1. Ó, o terço de um número somado com seu sucessor. Aí já complicou, né? Então, primeira parte, o terço do número, o que é? Número dividido por 3. Mais o sucessor dele. Então, o número mais 1. Tá aqui, ó. O sucessor dele é essa parte e a terça parte é essa aqui, ok? O quadrado de um número, gente, vamos lá, né? É potência, um número elevado ao quadrado. O cubo de um número elevado ao cubo. A diferença entre o cubo de um número e o dobro desse número. Então, o cubo, o que é, gente? O número elevado à terceira. A diferença, gente, é subtração. Menos o dobro, o que é? 2y, ok? Simples assim. Nessa outra parte aqui, o que a gente fez aqui, gente? A gente simplesmente, pegou a expressão e onde tinha o y, a gente substitui pelo número 9, que é o que ele está pedindo. De acordo com o exercício anterior, tome y igual a 9 e calcule o valor numérico da expressão. Então, o valor numérico de uma expressão, o que é? É você substituir as variáveis daquela expressão por números, ok? Números conhecidos que você vai atribuir, certo? Então, era só fazer a conta, ó. 2y é 2 vezes 9, 4y 4 vezes 9, y mais 1, ó. Sucessor de 9, 10. O antecessor, 8. 9 dividido por 2 dá 4,5. 9 por 3 dá 3. Aqui, ó, y dividido por 2 mais 3. Então, 9 dividido por 2 dá 4,50 mais 3 dá 7,5. Ó, 4y mais 1, 4 vezes 9 mais 1 dá 37. Ó, y dividido por 3 mais y mais 1. Então, ó, 9 dividido por 3 mais 9 mais 1. Ok, dá 3 mais 9 mais 1 vai dar 13. O dobro de, o quadrado de 9, 81, o cubo de 9, 729. Ok? Aqui era a mesma coisa, ó, aqui você já tinha o resultado aqui, ó. 9 ao cubo menos 2 vezes 9. Então, ó, 729 menos 18 dá 711. Simples assim, gente. Então, as expressões algébricas, repetindo, ela vem mesmo para facilitar a nossa vida, ok? E generalizar as coisas, porque ali, no caso, você poderia saber o antecessor e o sucessor de qualquer número, ok? Usando a expressão algébrica. Ali, o y, você pode atribuir qualquer número para ele e refazer as contas, você vai chegar nos cálculos que você precisa, né? Então, as expressões, elas servem dessa forma. Então, expressão algébrica é isso, é aquela parte, aquela expressão onde constam algumas variáveis, números, uma ou mais variáveis, ok? E números, e o cálculo do valor da expressão é justamente substituir aquelas variáveis, aquelas letras, por um número conhecido. Só isso. Beleza, gente? A gente vai lá por aqui e a gente volta na próxima aí, finalizando as nossas correções, ok? Até a próxima, pessoal.